Bem, a gente está com um vídeo um pouco diferente hoje. Eu quero mostrar para vocês uma questão de... É mais uma questão de utilidade pública, né? De como a gente cuidar do nosso instrumento, né? Porque tem algumas coisas aqui que são técnicas, a gente tem que entender algumas coisas de medidas para fazer a manutenção, né, periódica do seu instrumento. E no caso, estou com uma guitarra minha, eu tenho essa guitarra há muitos anos, né? Eu tenho um xodó por ela danado, apesar dela não ser grandes coisas, é uma Washburn. Mas eu gosto muito dela, vou fazer alguns upgrades. Um deles é trocar o captador. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, ou depois, né, da troca, mais ou menos, para entender o que aconteceu. Todo instrumento, conforme você vai utilizando, a madeira vai tendo dilatação e compressão de acordo com a temperatura. E ela vai sofrendo muito com isso, né? Vai desregulando ao longo do tempo. E principalmente verificar se os trastes estão ok, se algum traste levantou por conta disso, fazer a limpeza da escala, né, e dar um polimento nos trastes. Basicamente quase todas as minhas guitarras, eu vou fazer polimento dos trastes e, se necessário, alguma retífica. Então eu tô com algumas coisas aqui, né? A questão de eu estar com um martelo aqui se algum traste levantou, eu vou colocar ele no lugar. Às vezes não há necessidade de retífica, só há necessidade de acomodá-lo de novo na sua posição, tá? E então tem algumas ferramentas aqui que já vou falar sobre elas, mas inicialmente o que eu vou fazer, eu já dei uma leve limpada nessa escala, mas eu vou falar de algumas coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado com questão de sujeira, que não é muito legal. Ao longo do tempo que você vai tocando, você vai, né, a questão do suor, etc., você vai começando a acumular gordura aqui na escala. E os trastes também começam a ficar opacos, com atrito, com a corda e etc., né? Cordas enferrujadas, você deixar a corda muito tempo desgastada e continuar tocando com ela, você vai gerar um desgaste precoce dos trastes. Esse traste é original dela. Eu tenho essa guitarra há muitos anos, nunca precisei trocar eles. Apesar de eles já estarem um pouquinho abaixo, assim, ainda consigo regular legal. Mas em breve, aí, acho que em torno de um ano, eu vou ter que fazer a troca desses trastes. Eu tenho ela bem uns 20 anos aí, não precisei trocar o traste, tá? Porque eu cuido muito bem dela. Então, vou mostrar para vocês aqui o processo inicial de como a gente amolecer um pouco a questão dessa sujeira que fica entre os trastes, principalmente, para depois a gente estar dando continuidade às outras coisas. Bem, a gente usa, né, pode usar óleo de cedro, óleo de peroba, o que você achar melhor aí perto da sua casa, né? Isso aqui é baratinho, né, uns R$10. Então aqui a gente vai passar esse óleo. Eu vou tirar a luva aqui, que eu vou passar esse óleo com a mão mesmo, tá? Que é para deixar aqui um tempinho. Essa escala é uma escala envernizada, né? Então, ela tem que ter algum cuidado com ela. Não vai conseguir hidratar ela, né? Porque tem o verniz por cima. A gente tem que tomar bastante cuidado para não machucar essa escala. Então, a gente tem que deixar ela o mais intacta possível, né? E aí é interessante você ter um cuidado legal. Lembrando, né, algumas coisas que eu vou fazer aqui dá para fazer em casa, tranquilo, como isso que eu estou fazendo aqui na questão da limpeza. Dá para se fazer em casa tranquilamente, né? Mas se você não tem algum conhecimento de ferramentas, tal, a retífica é algo um pouco perigoso de se fazer em casa. E você precisa ter alguns equipamentos aí para você medir e tal. Se você não tiver eles, você vai acabar fazendo uma besteira danada. Falo por questões de conhecimento de causa, tá? Eu, quando eu era mais novo, não tinha tanto conhecimento assim de como funcionavam as coisas. Tinha basicamente uma ideia, né? Uma vaga ideia. E acabava que eu fazia as regulares, fazia até, né, algum tipo de retífica, mas eu mais estava danificando o instrumento do que resolvendo o problema em si. Então eu acabei fazendo muita besteira. Depois de um tempo que você deixar o óleo, no caso eu estou usando óleo de cedro, mas pode ser óleo de peroba também,
O que você vai fazer? Palito de dente, tá? Palitinho de dente. E quando amolecer, deixar aqui em torno de uns 3 minutos, 5 minutos. Quando amolecer a sujeira, você vir aqui e começar a remover a sujeira que vai ficar aqui embaixo dos traços. Ó, passei só um pouquinho, não sei se vai estar dando para ver, mas já está saindo um pouco de sujeira aqui, ó. Então começa a acumular, né, uma certa sujeira na própria escala. Aqui, ó. Agora vai dar para, acredito que vai dar para ver aqui um ponto de sujeira aqui que começa a sair. E aqui é onde começa a se esconder, né, toda a sujeira da escala. Limpar ela direitinho antes de qualquer coisa. Quando uma escala escura, eu vou fazer um vídeo com uma escala escura. Ver se dá pra ver aqui, ó. Vendo? Saiu sujeira aqui, eu nem passei muita coisa, tá? E nem amoleceu ainda. Mas com palito de dente você já consegue remover. Na escala escura, eu vou fazer um vídeo. Eu tenho uma guitarra aqui que eu tenho que fazer essa manutenção minha periódica. Em torno de uma vez por ano eu faço isso. Se você não tem conhecimento, é bom você ver esse vídeo, que não é um trabalho tão simples de fazer. Ele é um pouquinho minucioso. Exige algumas ferramentas que, se você não tiver, é melhor você levar no luthier para que ele faça isso para você de forma mais adequada, tá? Porque tem que regular o tensor, a ação das cordas, isso não é um processo dos mais simples. Então aqui é uma questão de limpar a escala inicialmente e já vou vir aqui com as ferramentas e começar a comparar como é que estão os trastes assim, um em relação ao outro, para ver como é que está essa questão de trastejamento da guitarra. Ela estava trastejando um pouco antes, aqui nas cordas mais graves. Isso eu vou pegar agora para ver, e vou comparar para ver se tem a necessidade de um nivelamento local. Era mais ou menos aqui que estava acontecendo. E vou ver se vai ter necessidade de um nivelamento local, porque essa guitarra eu fiz algumas retíficas nela já, bem leve, tá? Não foi uma retífica muito abrasiva, e então eu vou verificar isso já. Bem, passou um tempo aqui e tal, retirei aqui o que deu para tirar de sujeira. Agora eu vou vir com um pano qualquer, pode ser um pano velho mesmo, só para remover esse excesso do óleo que ficou aqui na escala. Então o que dá pra gente fazer aqui agora? Qual que é o próximo passo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma régua retificada, tá? Tem até a marca aqui, se vocês quiserem comprar dessa marca, é muito boa. Mas também tem no AliExpress, bem mais barato do que eu paguei nessa daqui. E aqui a gente tem a escala tanto para Les Paul quanto para Strato, tá? São medidas diferentes, né? De tamanho de escala. Qual que é a ideia aqui? Da gente colocar aqui e verificar como é que tá o tensor. Tá vendo que ela fica rente à escala? A gente tem que pegar a guitarra, vou até tirar o braço da guitarra, já vou remover ele, vai ficar um pouco mais fácil a gente ver. Mas basicamente é o processo da gente pegar aqui o braço e comparar, né, com a régua. Ver se vai dar para ver direito. E tem que ficar bem rentezinho, tá? Tem que passar bem certinho para regular o tensor. O braço ficar completamente reto, para que eu venha com outra ferramenta, que é essa daqui, um comparador de trastes, né? E eu vou vir aqui e vou começar a balançar ele aqui e ver se há uma diferença de nivelamento. Se balançar igual gangorra, eu consigo ver qual traste está mais alto do que o outro. Com isso, eu posso fazer uma retífica local, tá? Se não houver necessidade, não vai aparecer eu fazendo a retífica nessa guitarra. Mas eu tenho outra que eu tenho quase certeza que vai dar retífica. E aí eu vou mostrar para vocês certinho como é que é o processo de uma retífica. Se não for nessa, vai ser em outra, mas vai dar para entender o meu processo de cuidado aí, quase que anual da guitarra. Se você puder fazer isso mais vezes, eu não tenho tanto tempo assim, né, de fazer a cada 6 meses, 3 meses, seria o ideal, né? E aí você tem a sua guitarra, né, regulada, perfeita,
e tudo certinho durante mais tempo aí, né? Eu acabo que eu deixo muito tempo, acho que 1 ano é até exagero, mas é o que eu consigo fazer, tá? Bem, a remoção do braço é um processo relativamente simples, né? A gente tem que tirar esses parafusos aqui. Vamos remover eles para que eu retire o braço aqui de forma adequada. Apoie bem a guitarra, tá? Numa superfície que você possa ter controle, né? Para que o corpo e o instrumento vão se separar. Então é bem delicado, tá? Como eu já removi esse braço algumas vezes, não tem um problema da questão do verniz, porque quando a guitarra é feita na empresa, eles nem deixam o tempo de cura da tinta e já montam o instrumento. E o que acontece? Acaba que cria uma certa cola entre o instrumento e o braço, tá? Então isso é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado para não acabar danificando, trincando o verniz do seu instrumento, tá? Então aqui nesse processo de você retirar o braço aqui, agora está quase solto, verifica se ele não está muito duro e tomar um cuidado aí para não ter novidade aí com questão do verniz, tá? Tomar esses pequenos cuidados para você estar removendo o braço do seu instrumento, tá? E não acabar não danificando nada. Bem, aí ó, já retirei o braço, tá? Já foi removido. E agora vamos para os próximos passos aqui. Uma das coisas que eu vou fazer é mudar o tipo de apoio. Esse apoio aqui, ele é para quando você está trabalhando com o corpo, né, do instrumento. E agora esse aqui não. Esse aqui é um apoio que é só para o braço mesmo, né? A gente vai colocar aqui para ajustar e ficar só o braço. Vou colocar só uma parte aqui embaixo aqui, colocar um calço. E esse apoio aqui é só para o braço do instrumento, tá vendo? É porque como ele tem essa queda aqui, preciso levantar um pouco mais essa parte de baixo aqui para que fique nivelada aqui com a questão do ângulo, né? Que tem aqui da queda do braço. Bem, aqui estamos com o braço do instrumento aqui removido do corpo, né? E agora com a ajuda de uma chave, vai depender do tipo de tensor, né? Como é que é a bala do seu tensor e como é que ele funciona. Bem, para entender melhor aqui como funciona dentro do braço tem um tensor. Isso aqui é um tensor, tá? É um tensor de ação dupla, né? Esse tensor vai por baixo da escala, ele está aqui dentro da sua guitarra, do seu violão, né? Ele fica aqui dentro. Esse aqui é um tensor para uma guitarra com 22 trastes, né? Ou um violão. É um tensor menor. Se fosse que nem para essa guitarra aqui tem uma escala de 24 trastes, a gente precisa de um tensor um pouquinho maior, tá? Mas a gente chama essa peça aqui de bala, né? Fala que é a bala do tensor. É uma peça que pode ser feita de diversos materiais, né? Mas basicamente precisamos de uma chave Allen para colocar aqui no caso essa chave Allen aqui ela serve para esse tensor, não para esse aqui. Mas nesse caso é uma chave Allen. Você coloca a chave Allen aqui e você vai acabar criando uma força aqui no nosso tensor. Então ele vai tanto envergar para cima quanto para baixo. São barras bem reforçadas, bem fortes, que é para manter, né, o braço mais estável possível, né? Então quando você vai apertando aqui o tensor, ele tende a envergar. Por ser ação dupla, ele vai envergar tanto para um lado quanto para o outro, né? Então ele corrige qualquer imperfeição que vai acontecendo ao longo do tempo. Muitos desses instrumentos mais antigos são tensores de ação simples. Às vezes há uma necessidade de remover a escala, tentar remover sem danificar, né? Às vezes danifica, porque devido a quanto tempo que você já tem esse instrumento, né? E aí na remoção da escala, colocar outro tensor, né, de ação dupla para você ter um melhor controle da escala, tá? Um melhor controle da regulagem, né? Do instrumento. Não só da escala, mas o braço como um todo.
Agora, qual que é o processo? O processo é de pegar agora, né, a régua retificada, colocar ela aqui sobre a escala, né, e começar a verificar. Aqui já dá para ver, ó, que ela tá um pouco fora, porque estava regulado no instrumento. Quando a gente regula o instrumento, a gente perde essa referência, né? Deixar o braço mais reto possível para verificar se vai ter a necessidade de uma retífica, né? Como eu disse, local ou pode ser completa. Você comprou um instrumento novo, o instrumento até intermediário, os instrumentos mais top de linha. Quando a gente fala instrumento top de linha, passa de R$6.000. Pegou um instrumento intermediário para um instrumento de iniciante, você tem que levar em algum lugar para regular. Não tem jeito. O instrumento de fábrica ele não vem adequado, não vem todo certinho. Então você vai ter um desconforto ao tocar e por aí vai. Então aqui, como é que funciona o tensor, né? Nesse caso, esse aqui. Quando eu girar ele no sentido para cá, né? Quando eu virar ele no sentido horário, eu vou soltar o tensor. Esse braço ele tá tensionado, então ele tá meio que vergado para cima. Então eu quero soltar ele para ele voltar a se acomodar, né? Ele tá assim, né? Ele tá levemente envergado aqui por conta de fazer uma força contrária à ação das cordas. Então ele fica, na verdade, desculpa, ele tá assim, né? Ele tá fazendo uma força contrária porque vem a corda e puxa, né? E vai puxar aqui, né? A mão do instrumento, né? O headstock do instrumento no sentido contrário. Então agora o trabalho é bem devagar, ó, tá vendo? Ó, tem muita força, tá vendo? Faz até estralo. Isso aqui você não pode girar com tudo, é voltar aos pouquinhos, sem muito exagero, né, de força. Voltar ele. Aqui, ó, foi bem pouquinho, chegou a dar nem um quarto de volta. Para verificar se a minha escala está reta aqui. Ainda não, tem um leve joguinho ainda, que o braço está mais inclinado para baixo, ele tem que subir um pouquinho mais. Então, vou soltar um pouco mais o tensor. E assim, é sempre em torno de um quarto de volta aí, cada vez que você for mexer. Disso para menos, tá? Você não tem tanto conhecimento do instrumento, tem que tomar mais cuidado ainda. Principalmente em escala clara, nem é bom você colocar a régua direto assim na escala que você pode arranhar. Como a guitarra é minha, tô fazendo aqui de um jeito um pouco mais rápido e tomando cuidado para não arranhar, então não tem problema. Mas se você estiver fazendo isso para alguém, você tem que tomar mais cuidado ainda. Ó, tá tendo um jogo aqui, eu vou soltar um pouco mais o tensor. Bem, basicamente eu soltei a bala do instrumento quase toda, tá? Para o braço ficar reto. Agora tá retinho aqui, né? Se eu colocar ainda uma questão de eu olhar em direção à luz, eu consigo ver aqui que tá bem niveladinho, tá? Eu consigo enxergar bem. E agora eu venho com um comparador de trastes, tá? Esse comparador agora é olhar os trastes nas posições e tentar dar um leve joguinho aqui nele e perceber se há algum desnivelamento de um ponto ou outro. Então é uma base retificada, né, que vai conseguir comparar a altura. Se um tiver um pouco mais alto que o outro, vai haver um joguinho, como se fosse uma gangorra, tá? E ela tem várias faces, porque conforme você vai indo, você tem que pegar de 3 em 3, tá? A gente tem que comparar de 3 em 3. Chegou aqui, por exemplo, ó, já começa a querer pegar 4, mas ainda dá para comparar esses 3 aqui com bastante cuidado. Então aqui, ó, tá tranquilo. Agora eu já vou virar a face, tá? E não tô pegando nenhum desnivelamento. Ah, aqui levemente há um desnivelamentozinho, mas é bem pouco. É bem pouco, é bem nessa região aqui.
Tá entre esses 3 trastes aqui, ó. Então, se for fazer uma retífica local, vai ser somente aqui. Mas pelo pouco que tá aqui, eu não sei se compensa, né? Se fosse para um cliente que está reclamando, né, do trastejamento, é bem aqui, ó, que vai estar entre a corda Lá e a corda Ré. O restante, basicamente, não tô vendo muita diferença. Bem, aqui nessa região também tá parecendo que tem um desnivelamentozinho. Já começo a querer fazer mesmo uma retífica aqui nessa região para ver se eu retiro esse desnivelamento, tá? Virei a face para pregar mais 3 aqui, né? Enquanto ok. Bem, vou fazer retífica local mesmo. Tem alguns pontos aqui, por exemplo, que também necessitam dessa retífica, mas é bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Então, qual que é o processo agora? Eu vou colocar fita crepe em tudo. Então, vou mostrar agora o processo de colocar a fita crepe. Empapelar a escala inteira para que eu não danifique no processo de retífica a escala embaixo, principalmente por ser uma escala clara, né, envernizada. Porém, qualquer escala, mesmo escura, proteja ela sempre nesse processo. É um processo um pouco agressivo. Então há uma necessidade de você deixar isso aqui legalzinho para que você faça a retífica, tá bom? Então vamos lá, vou começar a empapelar aqui a escala, como diz o pessoal de pintura, né? Empapelar aqui para cobrir a escala. E esse processo agora é utilizar a fita crepe, tá? Que é basicamente você colar a fita crepe e protegendo assim a escala. Passa um pouco a unha para que ela colhe direitinho, tá? Senão ela solta no meio do processo. É interessante fazer em todos, mesmo que a ideia não é fazer a retífica nessa região, mas como eu já ia polir os trastes, eu ia precisar fazer isso de qualquer jeito. Eu ia precisar proteger a escala de qualquer forma. Então aqui, o processo basicamente é esse. Proteja também o nut, tá? Porque você pode acabar esbarrando nele nesse processo e não é muito interessante que ele fique exposto. O ideal que geralmente eu faço, é que eu vou fazer com bastante cuidado, eu coloco algumas das vezes uma espuma aqui, para que reduza o impacto, né? Se chegar alguma coisa próxima. Então, basicamente, é deixar bem rente, a fita bem rente ao traste, tá? O que fica um pouco mais difícil é fazer para cá. Então, vou mostrar qual que é o processo de como colocar a fita crepe para cá, o jeito que eu faço, tá? Para vocês entenderem aí, mais ou menos aí como que eu faço essa região aqui menor. Porque a fita crepe ela é maior, né? Então eu deixo bem rente a um dos trastes. Acomodo ela bem aqui. Acomodo ela bem do lado desse traste que ela passou, né? Que ela excedeu o tamanho. E agora, de forma bem cuidadosa, eu venho com o próprio estilete e beirando o traste eu corto a fita crepe. Tomando cuidado para você não riscar a escala, tá? E aí você consegue remover, né, a fita crepe aqui bem próximo do traste. Aqui ficou com um pouquinho de excesso, mas não tem problema. Aqui a gente acomoda ele. Mas basicamente o importante é que fique bem protegida essa parte aqui, né? E aqui só ajeitar um pouquinho, tá?
Basicamente é isso que eu faço. Às vezes esse tamanho aqui que você corta dá para ser reaproveitado em algum traste menor aqui, por exemplo, né? Então você acaba tendo aí a questão de não desperdiçar, né? Você tira daqui e já coloca em outro aqui do lado. Então é bem interessante trabalhar desse jeito. Deixa tudo bem coladinho, bem arrumadinho. Bem, foi passado aqui, né? Toda a fita crepe aqui, né? Na escala toda, tá? É uma dica que eu dou: passa uma fita de fora a fora aqui para segurar as partes que ficaram aqui, né? Não tenha dó de usar fita crepe, porque quando isso aqui levanta, pode ser numa hora que você está passando aqui a ferramenta e pode acabar danificando aqui, arranhando a escala, e você vai se arrepender do porquê que você não utilizou fita crepe aqui, tá? O que nós temos que fazer agora? A gente tem que ver os pontos se estão pegando direitinho, porque a gente tem um traste mais alto do que o outro, tá? O que tem que ser feito? Caneta reta projetora, caso eu estou usando uma da Faber-Castell aqui, mas pode ser da marca que você quiser. O que a gente vai fazer? Vai passar ela em cima dos trastes, tá? Como eu vou dar uma passadinha em todos, já que eu vou nivelar tudo, aqui eu vou dar uma passadinha leve só para deixar todo mundo no nível. Então eu poderia marcar só na região que eu iria fazer ali, mas eu não quero fazer trabalho depois. Se houver algum trastejamento por aqui, eu não quero ter que fazer isso de novo. Então aqui eu tô marcando, tá vendo? Ó? E quando eu passar com a ferramenta, eu vou ver as partes que pegaram na tinta da caneta retroprojetora. E com isso eu sei se eu preciso desbastar mais ou menos aqui essa região, tá? Então, agora é um processo calmo, simples, né? Passa sem afobação, sem pressa, se você for fazer. Lembrando, se você tem que ter um pouco de domínio de ferramenta para executar esse trabalho. Apesar dele ser simples, você precisa ter minimamente essas ferramentas. Eu acho particularmente que compensa você adquirir essas ferramentas. Se vocês quiserem, eu deixo os links aonde você pode acabar adquirindo, né, essas ferramentas. Não tem patrocínio nem nada deles, mas é onde eu comprei. Como eu falei, tem no AliExpress algumas. Por exemplo, esse suporte aqui mesmo que eu uso aqui para pôr o braço, tem no AliExpress. Você pode estar comprando lá. Um valor até interessante, não é muito caro. Ou você pode fazer, né, na sua casa. Se você tiver um pouco mais de tempo, você pode acabar fazendo para você. Eu recomendo que vocês façam isso durante o dia. Mexer essa parte de polimento, nivelamento à noite não é muito legal. Se você está fazendo a primeira vez, principalmente, tenta fazer num lugar bem iluminado, de preferência com luz natural, tá? E aí fica bem mais fácil de você enxergar o que você está fazendo. Bem, passei basicamente em todos aqui, todos os trastes. E agora a escolha da ferramenta que você vai usar. De início, interessante é você saber qual ferramenta que você vai usar. Para quem está começando, eu aconselho isso aqui. Isso aqui é bem barato também, acabei comprando também no AliExpress. São várias lixas, né? Um taco retificado com várias lixas, e você tem uma lixa um pouco mais grossa aqui e depois você vai diminuindo ele, e você vai agora nesse processo de desbastar. Isso aqui retira bem pouco material, na verdade, muito menos abrasivo do que o processo que eu fazia antes. O que eu fazia antes era com uma lima. Dessa com corte somente em uma direção, né? Lembrando que a lima só desbasta de um lado, então não adianta ficar movendo ela de um lado para o outro. Mas o grande problema da lima aqui é essa parte da base dela aqui, ó. Essa partezinha aqui.
ela é levemente um pouquinho mais alta às vezes. Não é o caso dessa, essa aqui não é. Mas às vezes você pega bem essas partezinhas finais aqui, ela tem um pouquinho mais, ser um pouquinho mais alto do que a linha do corte. Mas essa aqui não é. Sendo desse tipo, até ver que marca que é. Eu acho que não dá nem para ver mais porque é muito velha. Você coloca a lixa e vai fazendo esse movimento bem devagar, né? Só que ela pega a lima, né? Ela pega uma área um pouco grande, né? E nós temos esses tipos de tacos aqui, ó, que você compra também. Comprei na AliExpress também, essa marca. E olha o que tem aqui. É uma lima. E essa lima, ela tá cortada, né? E a gente só tem a parte do corte dela. Então, qual que é o processo agora? O processo agora é você colocar ele sobre a escala. Lembrando, tem que certificar que a escala tá retinha, porque se você não nivelou o braço de forma adequada, que nem eu fiz com a régua retificada, nesse processo aqui, você vai tirar material que você não precisaria tirar. Porque o braço vai estar um pouco curvado, né, assim, e aí vai tirar material das pontas e o meio não vai tirar de forma adequada. Então como é que a gente faz aqui? Vem bem devagarzinho, ó, e vai fazendo este movimento. O que acontece? Você percebe que começou a tirar, ó, a tinta. Então você vê que esses pontos estão nivelados. É devagar, é com calma. Mais uma vez, se você não tem domínio de ferramenta, eu não aconselho você fazer esse processo. Leva para um luthier, leva para um profissional adequado que vai fazer isso para você. E assim você não vai ter nenhuma novidade. Só que aqui, como já dá para ver aqui, não sei se consegue observar, tá vendo? Fica bem marcado. Retirou muito material não, mas fica bem marcado. Usar uma lixa, que é o caso desse tipo de taco aqui, que é bem baratinho, ele é mais tranquilo, ó. Ele não agride tanto a escala, tanto os traços. E é bem simples, ó. E aqui você consegue ver quem está mais nivelado do que o outro. Só que assim, cada um tem seu valor, tá? Esse tipo de ferramenta aqui, ele é mais para um caso como esse aqui, que é um leve desnivelamento. É uma ferramenta interessante para se usar nesse momento. Agora, esse aqui é para instrumentos que geralmente tem um desnivelamento muito grande na escala e que se você for fazer isso na lixa, você vai perder o dia praticamente. Então cada uma tem a sua função. E essa daqui vai ser mais interessante para instrumentos que têm uma escala bem desnivelada e precisa de bastante retirada de material, né? Então isso tem muito a ver com a questão da construção do instrumento. Instrumentos mais bem construídos, pelo menos a instalação dos trastes foi interessante. Agora, instrumentos mais baratos, que teve uma construção mais simples, geralmente ele precisa que tenha uma boa retirada de material. E qual que é o problema nesse caso? É que você tem que trocar, né, o traste muito cedo. Como eu disse, esse instrumento, a Washburn, ela fabrica ótimos instrumentos. Não é um instrumento top de linha, mas é um instrumento incrível, pelo menos para mim, para o meu uso. Ele é incrível, ainda mais com esse upgrade que eu vou fazer de captadores. Eu vou colocar captadores de Alnico 5, ela vai ficar bem legal. E perceba, eu fiz alguns nivelamentos ao longo da vida desse instrumento e ainda não houve a necessidade ainda de troca de traste. Por quê? Os trastes foram bem instalados. A questão aqui é que ao longo do tempo vai ocorrendo alguns desgastes. Como vocês viram aqui, tem a necessidade de haver um lixamento aqui dos trastes. Depois de feito todo esse processo, é interessante você ter uma lima como esta, que é uma lima para traste mesmo. Ela é abaulada. E o que essa lima vai fazer? Agora, nesse processo de lixamento,
os traços vão ficar um pouco quadrados. E quando eu vier com ela aqui, vai matar os cantos e eu vou trazer de novo o arredondamento aos traços, tá? Então é interessante ter essa ferramenta, também não é muito cara, é baratinho. Então aqui é um nivelamento simples, né? Não tem muito o que fazer aqui. Tem uma região aqui embaixo que eu estava percebendo que não estava muito interessante, ó, já basicamente nivelou. Então não haveria necessidade, eu passei, né, essa ferramenta só para vocês verem aqui como é que ela funciona, mas não tinha nem necessidade de eu ter utilizado ela. Aqui com a lixa mesmo, aqui com o taco de retificar, faria isso de uma forma bem mais tranquila. E assim eu não estou perdendo muito material, né? E estou deixando tudo niveladinho. E basicamente aqui o nivelamento basicamente acabou. Basicamente está feito. Não demorei muito tempo para fazer. Assim, é cobrado um pouco caro esse tipo de trabalho pelos luthiers, mas você percebe que é um trabalho um pouco chatinho, que tem que ficar ali, né? A gente tem que, ó, ficar conferindo se está tudo certo, ó. Aquela região que estava aqui, que estava com um pouquinho de desnivelamento, acabou, né? Basicamente eu fiz a retífica. Então, assim, não desmerece o trabalho de ninguém, porque quem faz esse trabalho sabe que é um trabalho minucioso, demorado. Agora vai ser um processo mais chato ainda, que é de passar várias lixas para retirar os riscos e depois o polimento do traste. Então não desmerece o trabalho do luthier que faz isso aqui não, porque é trabalhoso, tá? Não é um trabalho simples, não. Eu faço isso aqui porque eu gosto da corda extremamente baixa, gosto da ação extremamente baixa das minhas cordas, então há necessidade de eu estar com os trastes muito bem nivelados. Qualquer desnível pode aí ter que aumentar um pouquinho a altura das cordas e no meu caso não é interessante, tá? Bem, fiz aqui, né, a retífica, agora o processo vai ser de eu passar as lixas. No caso daqui, o que eu faço? Eu troco o lado, né? Eu vou trocar o lado aqui para uma lixa um pouco mais fina e ele já vai eliminando um pouco os riscos da lixa anterior. Só que você pode fazer isso com pedacinhos de lixa, né? Você pode pegar uns pedacinhos das lixas e ir fazendo esse trabalho. É interessante você lixar sempre de forma contrária. Se eu lixei nesse sentido, a lixa menor, vamos supor, né? Você usou a lixa 100. Você pega a lixa 220 e passa no sentido contrário. Se a lixa 100 veio na horizontal, você vai passar a lixa 220 na vertical. E assim por diante. Pegando 380, passa agora na horizontal, agora a lixa 400 na vertical. E vai fazendo isso até chegar na lixa 1500, mais ou menos. Que aí, quando a gente for utilizar a massa de polir, ela tende a tirar esses riscos da lixa 1500, tá? Então fica bem legal, o trabalho fica bem bonito. Só que assim, né? O que muita gente quer é que o traste fique brilhando para sempre. O traste só vai ficar brilhando, né, direto se você polir ele direto. Ele vai ficar opaco depois de um tempo aí, dura uma semana mais ou menos o brilho, ele já começa a ficar opaco, não muito opaco, mas já fica um pouquinho opaco, tá? Então, agora passei essa lixa aqui, tem bastante marca ainda, né, porque tá com as lixas mais grossas. Então é um processo agora calmo, devagar, sem pressa, para você deixar o seu instrumento de um jeito que você se agrade, né, do trabalho que você fez, né? Eu acho que é o mais interessante desse processo todo é você curtir o trabalho que você fez. Você pode tentar fazer isso no seu instrumento? Pode, né? Mas sabendo que se você não tem manuseio de ferramenta, fica preparado que talvez você vai ter que levar no luthier para corrigir o trabalho que você fez.
Eu vejo muita gente ensinando a fazer isso aqui de uma forma um pouco grosseira, pegando lixo de qualquer jeito. Olha, é contar muito com a sorte quando você faz isso. Porque o ideal é você ter todas as ferramentas para você conferir, para que você consiga ter um trabalho bem executado, para que não tenha novidade. Agora, se você não tem ferramenta, não entende muito bem do manuseio da ferramenta, leva para um luthier para que ele faça esse trabalho para você. Retire o braço, se possível, do instrumento. Se você for fazer o braço, né, pegar um instrumento com o braço colado, empapela tudo, tá? Desde os trastes, aonde está a chave seletora, para que esse pó que fica aqui, ele impregna, tá vendo? Até pegou aqui na luva, ó, impregna, por isso que eu não estou fazendo na mão. Esse pozinho impregna mesmo. Para que você não deixe esse pozinho cair dentro da parte elétrica e nem grudar nos captadores. Fica bem feio. Ele gruda mesmo nos captadores. Isso vale para quando o pessoal fica utilizando bombril ou coisa desse tipo para fazer o polimento, né, dos trastes. Bem, o bombril não vai polir, ele vai puxar um brilho ali, mas o bombril mais risca do que pulo. Ó, chegou num ponto aqui que já tô na lixa 1500 aqui, da 1200 provavelmente, aqui do meu taco. Chegou num ponto aqui que eu tenho que analisar onde está mais riscado ou não. Por isso que eu falei que é interessante fazer isso durante o sol, né? Enquanto você tem sol e luz natural. Mas você consegue sentir aqui, ó. Conforme você vai passando, você vai sentir os pontos mais ásperos e os pontos que são menos ásperos. Tendo essa sensibilidade aqui no manuseio da ferramenta, você percebe que começa a ficar bem mais liso alguns pontos. Ó, aqui tá bem mais difícil de passar lixo. Ele tem que deslizar, principalmente agora que tá nesse processo final aqui de lixamento do traste. Ele tem que basicamente deslizar pela escala. É o que está acontecendo aqui, só que no finalzinho aqui que tá, né, até um barulhinhozinho ainda de lixa, né? No polimento, basicamente, a gente vai conseguir tirar quase todas essas imperfeições aqui. Por mais que eu passei várias vezes, né, a gente olha, parece que tá brilhando, mas ele tem, ó, tá dando pra ver, ele tá levemente riscado, né? Então, até é interessante passar uma lixa d'água aqui, 1500 aqui, acho que vale a pena dar um talentinho com ela. Bem, nesse ponto, né, como eu falei, o traste ficou mais quadradinho, né? Ele perdeu um pouco do seu abaulamento. O que a gente faz agora? Pega aqui com essa lima, lembrando que ela só para frente, não é para trás. Você vai fazer essa quebra da quina que foi gerada, para o traste ficar mais arredondado e você não sentir ele quando você passar o dedo, ele agarra. Então, é nesse processo aqui, ó, você vai trazer o conforto de volta para os trastes. Fica bem legal, né? Isso aqui, como eu falei, não custa tão caro. É só uma passada praticamente que você vai dar aqui, não tem que ficar forçando muito. Depois eu ainda quero passar a lixa por cima para qualquer imperfeição que gerou aqui no passar dessa lixa saia. A lixa não, né? Dessa lima. Mas para vocês verem que é um trabalho que exige aí atenção, vários passos. Mas ele é devagarzinho que você faz, sem pressa. E aí fica show de bola. E depois é a questão da regulagem da guitarra, né? A regulagem da guitarra também
tem suas particularidades, não é só colocar a corda, né? Tem que regular o tensor de forma adequada. E aí fica show de bola, né? Uma dica que eu dou é você passar a lixa 600, passar ela como um todo, assim, ó, e com os dedos, passando assim pros dedos, que isso vai ajudar também a quebrar as quinas, porque como a lixa 600 vai passar, né, com os seus dedos e meio que envolvendo o traste, você faz isso para ajudar a baular ele um pouco mais. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é interessante ver todos os passos que vocês consigam replicar. Aí, caso queira fazer na casa de vocês, né? Vocês conseguem replicar esses passos certinho. E aí vocês vão ver que na regulagem da guitarra, aí sim, né? A gente começa a entrar numa ciência aí, né? Um pouco mais exata, né? Porque o canal é de ciência, eu tô falando né, de como cuidar do seu instrumento, né? Muita gente acho que não tá nem interessada nisso. E muita gente pode acabar vindo pro canal por conta, né, do título. Mas é uma coisa que eu costumo fazer e faço, né, quase todo semestre, ou uma vez por ano. E tem a ver com o canal sim, porque o canal vai falar de música, né? Vai falar da ciência que envolve toda a questão da música. O instrumento não é diferente, né? A escala aqui, depois a gente vai falar sobre ela, comprimento de corda. Né? Essas divisões aqui são divisões pitagorianas, né? Que é uma escala que a gente calcula pela corda de Pitágoras. Mas aqui tem essa parte técnica aqui para manter o instrumento bem legal para você tocar. Muita gente acaba querendo até desfazer do instrumento porque tem um certo desconforto ao tocar nele. E o conforto vem em todos esses detalhes aqui que eu estou fazendo. A questão de abalar o traste, a questão de você polir ele de uma forma adequada. E aí fica bem melhor para os bends, né? E aí você começa a ter um instrumento bem mais domável, né? Bem, finalizado basicamente essa parte, eu vou agora fazer aqui, né? Passar uma lixa d'água. Vou mostrar para vocês esse processo que eu vou fazer com a lixa d'água. E aí a gente vai pro polimento dos trastes. Como esse canal é de ciências, eu tô usando aqui uma placa de Petri para colocar água, porque eu vou usar agora uma lixa d'água 1020, tá? Então, é uma lixa d'água que você encontra em qualquer lugar aí para comprar, lojas de artigo, né, para pintura. O que eu vou fazer? Vou dobrar ela aqui. Eu quero só um pedacinho, não quero pedaços grandes não, que fica até ruim aqui de acabar de manusear, fica até mais difícil. Então, fiz aqui um vinco e vou rasgar ela mesmo, sem muito critério. Só quero alguns pedaços, tá? Aqui basicamente, por enquanto já vai me servir. Eu vou separar esse pedaço aqui ainda em dois. E como é que funciona a lixa d'água, né? A gente tem que molhar ela para fazer o lixamento aqui do nosso traste. Como eu passei o taco o tempo todo na direção horizontal, eu agora vou passar essa lixa 1200 na vertical, no sentido contrário, né? E aí, com paciência, né? Até parar de agarrar também, até que ver que fica esse
sujeirinha, né, que fica aqui de pozinho, né, junto com a água de pozinho de ferro. E aí, fazendo um por um. Agora é a parte final, né, a parte de acabamento praticamente do trabalho. Ele é bem mais calmo, bem mais minucioso, sem pressa. São 24 traços, né? Eu vou ter que fazer nessa guitarra aqui. E já o polimento. E o trabalho final, quando você termina de polir, você vê que vale a pena todo esse trabalho. Principalmente o conforto e como ficam as cordas ali para você fazer o bend. Você vê que fica bem melhor. Quanto mais liso tiver os trastes, melhor vai ser para sua técnica. Agora esse processo aqui é um pouco mais demorado. Então vou acelerar o vídeo aí para vocês verem de forma mais rápida aí como é que vou fazendo um por um. Só lembrando que a ideia de fazer isso na iluminação natural é que você, nesse ponto agora, você consegue ver se ficou algum risco. Porque se ficou algum ponto riscado, após o polimento, você tem que voltar. E voltar com a lixa aqui para fazer o acabamento adequado. Então é meio que retrabalho. Fazer isso numa luz natural é bem melhor. Aqui já está de noite já. Então eu já corro bastante esse risco. Beleza? Então vou acelerar o vídeo aí. Perceba agora que eu voltei, né? Vocês viram que eu fui fazendo para lá e eu fui voltando. Apesar de parecer que tá brilhando bastante, ficam uns pontos que ficam tipo uma espécie de um fantasminha. Você vê um fantasma assim de lixamento e tem a necessidade de sumir isso aqui antes do polimento, tá? Porque o polimento ele esconde bastante as imperfeições, só que o ideal é que nesse ponto aqui que a gente está fazendo com a lixa 1500, pareça quase que o trabalho está quase finalizado. Você vai ter um leve opaco só, mas qualquer parte que você veja que está com uma tonalidade de cor um pouco diferente, um pouco mais acinzentada, tem a necessidade de você voltar até você conseguir tirar ela. Chegar bem próximo aí da perfeição, por assim dizer. Então é ir limpando e olhando um por um para ver se ele tá legal. Aqui tem uma leve manchinha bem aqui embaixo aqui, ó. Então aí nesse ponto até ele sumir. Isso que é a marca de lixo. Então esse ponto ele tende a ficar opaco muito mais rápido do que os outros. Então o ideal é que ele suma, que você basicamente só vê pequenas fissuras, né, de risco. Bem pouco. Um trabalho, como eu falei para vocês, bem minucioso. Até então ele parece ser bem mais simples, mas o trabalho maior está no acabamento. É agora que o instrumento vai ficar legal ou não. Esse é um processo bem mais complexo. Complexo não digo, né? Ele exige mais paciência. Como eu falei, é para fazer... tem que ter tempo para estar fazendo um trabalho desse, não é com pressa nem nada. Por isso que eu falei para vocês que o ideal é você fazer isso quando você tiver tempo. Por isso que eu faço isso poucas vezes no ano. Porque é bem trabalhoso. Até você chega a pensar de levar para alguém fazer, né? Você não tem mesmo, você não entende sobre
sobre o processo aí, como eu falei, é melhor levar assim para uma pessoa. E essas condições que eu tô fazendo esse trabalho ainda, ele é meio grosseira, né? Tem jeito aí, pessoal que tem maquinário importado, aí usa relógio comparador para ver a posição que tá no braço, tudo direitinho, mas são máquinas aí que custam 50 mil reais para você importar ela e você ter ela na sua casa é meio complicado, né? Só para quem é um luthier profissional mesmo, e você vai ver que o luthier perto da sua casa não tem esse tipo de coisa. Você vai ver, são luthiers bem profissionais mesmo, que trabalham para artistas bem renomados. Essa forma que eu tô fazendo aqui, ela é bem rudimentar. Por isso eu não tô nem ditando regra nem nada. É uma proposição, né? Do que você pode fazer para ir na sua casa com um mínimo de ferramentas, e é bastante ferramenta mesmo assim, para você conseguir fazer um trabalho minimamente adequado. Então, por mais que pareça que o traste está brilhando, eu olhando aqui eu vejo ainda as imperfeições dele. Então, até eu conseguir tirar basicamente quase todas essas imperfeições, eu vou fazer isso em todos os trastes. Chegamos agora num dos pontos mais importantes agora, que é a questão do polimento dos trastes, né? Aqui, você pode ver, passei bastante, né? Lixa 1200, assim, ó, tá brilhando, tá legalzinho, tá, mas ainda tá longe do que eu considero ideal. E agora a gente só vai conseguir fazer isso com massa de polir. Eu tô com a massa de polir aqui, comprei a marca mais barata que tinha, mas é uma massa de polir número 2, tá? Só vende aqui na minha cidade de 1 kg, então comprei essa recentemente, porque eu tinha outra que acabou meio que estragando. Eu vou tirar a luva aqui, porque eu costumo passar ela com o dedo mesmo, para não sujar até a própria luva. Bem, também comprei, há muito tempo atrás, essa pecinha para Dremel, né, para furadeira micro-retífica. Vem um parafusinho aqui e vem vários disquinhos aqui, né, para você fazer, que é parafusar ele, para fazer polimento. Aqui agora é o pulo do gato. Esse aqui ainda dava para usar um pouquinho mais, dava para usar agora, mas eu vou usar esse novinho aqui pro vídeo, tá? Prendi aqui, né, vou trocar aqui, travar ele na minha micro-retífica. Não precisa ser uma Dremel, tá? Igual essa aqui, pode ser uma micro-retífica mais baratinha, né? Senão, cada vez mais, a brincadeira vai cada vez ficando mais cara, né? Mas como eu uso para várias coisas, eu tenho uma Dremel, né? Então, instalada aqui, né? Legalzinho. Agora vamos fazer o polimento. Então, eu venho com o dedo mesmo, pego um pouquinho da pasta. Não precisa ser muita coisa, tá? Um pouquinho, porque também isso aqui espirra muito. E você vai passar isso no traste. Um pouquinho, não precisa chegar a melecar ele, é só pra você ver que passou na superfície. Já é o suficiente. Isso aqui, tomar cuidado agora, usa óculos, tá, de proteção, porque isso aqui espirra. Espirra e cai no olho é complicado. Então, o ideal é que vocês utilizem agora um óculos, tá? Proteção. E passar agora a micro-retífica. Tome cuidado nessa hora. Tome cuidado nessa hora para você não esquentar muito o traste no polimento, porque ele pode soltar, tá? Então tem que fazer com bastante cuidado. E olha o acabamento que fica, ó, bem superior a esses aqui, ó. Você vê que esse aqui ainda tá um pouco opaco, né? Ó. Apesar de estar brilhando, olha a diferença. Ele fica espelhado praticamente, ó. Você vê aqui, ó, o acabamento dele tá espelhado. Aqui, ó, só brilha.
mas tá opaco, tá vendo? Apesar dele espelhar um pouco, bem de perto é esse aqui, né? Igual esse aqui, né? Ó, é espelhadão. E é esse o nível que a gente quer chegar de polimento. Pelo menos eu penso assim, você está fazendo um trabalho para você, então que ele seja o melhor possível. Então, ó, esse é o nível do polimento que a gente quer chegar. Tanto tá espelhado. Se é para você esse trabalho, você vai fazer o melhor possível. Com calma, tranquilidade. Você vai ter um trabalho que provavelmente ninguém faria, porque a pessoa está fazendo, está trabalhando, nada contra os profissionais. Tem alguns que tem isso né, de entregar o melhor possível, mas isso aqui quando você faz para você mesmo, você quer chegar no maior nível de perfeição possível. E é isso. Se você for fazer isso para alguém, for cobrar, você vai ter que entregar um trabalho assim para ele. Se você entregar esse aqui, de fato ele vai reclamar. Olha a diferença de brilho daqui para cá. Quem ainda tá com esses aqui estão com pasta, né? Olha a diferença. Bem, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Essa dica de utilidade pública. Vou fazer em todos os trastes, né? Depois posto uma foto aí no final do vídeo, coisa do tipo. Ou não, né? Vamos ver, qualquer coisa eu lanço o vídeo do jeito que tá. Mas é só para vocês terem uma noção de como é esse trabalho aqui, que ele é bem legal. E fica bem legal para você tocar, beleza? Então vamos lá, rumo aí a melhor tocabilidade possível. Agora que eu terminei aqui a parte do polimento, vocês podem ver, ó, depois de polido todos os trastes, é esse acabamento que você acaba tendo, certo? Então é isso, né? Com bombril ou coisa do tipo você não chega nesse nível, né, de polimento. Não tem jeito. Agora é só remover, né, o papel aqui né, a crepe. Tá fácil, na verdade, ó, de retirar. E aí é limpar a escala agora. E logo a gente vai ver o resultado final. Pois eu vou regular ela, né? Vou trocar o captador também dessa guitarra. E aí eu posto o resultado final, como é que ela ficou. Provavelmente vou aparecer com ela em algum review de alguma coisa, de algum pedal que a gente fizer. Né? Agora é só sair removendo o papel aqui de toda a escala e colocar o braço de volta no corpo. Eu ainda não vou colocar o braço de volta, porque já que eu retirei, vou fazer elétrica primeiro, né? Trocar os captadores, depois vou estar colocando o braço e fazendo a regulagem, tá? Daí eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que faz uma regulagem, né? Mas por cima tem várias formas de fazer, mas eu vou mostrar a forma que eu faço, né? E é essa questão que eu disse aí para vocês, é mais uma questão de utilidade pública, né? Para todo mundo aí que quiser fazer esse trabalho em casa, ver que não é tão difícil, mas tem bastante detalhe para seguir, certo? Então até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí já um like aí, né? Dá um trabalhão fazer isso aqui, né? Tá filmando ao mesmo tempo. Nos siga nas redes sociais, deixa seu like e até o nosso próximo encontro.